Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito honrado mesmo, de também ter visto um pouquinho aqui de uma igreja que ora, que cuida do seu pastor, dos seus pastores. E eu realmente fico muito feliz, um privilégio muito grande estar com vocês. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Hoje nós vamos ver um pouquinho de algumas lições do apóstolo Paulo nessa carta. Então deixa aberta a sua Bíblia em 2 Coríntios. Eu vou fazer um misto aqui de pregação, estudo e vou estar utilizando a NVI aqui, a versão 2011. 2 Coríntios, deixa aberto aí, nós vamos fazer uma oração rápida e depois a gente começa o nosso estudo de hoje. Vamos orar, baixe sua cabeça. Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos. Amém. Queridos, durante a minha vida, eu tenho passado muito tempo com o apóstolo Paulo. Eu acho que a maioria dos meus dias, as minhas horas, tem sido com o apóstolo. Nos meus piores momentos no ministério e na minha história, foi com o apóstolo que eu mais conversei, que eu mais estive com ele. Foram com ele que eu passei as minhas madrugadas, que eu conversei com ele. E se existe uma carta onde eu pude aprender muito com o apóstolo Paulo foi 2 Coríntios. Porque a carta de 2 Coríntios, você percebe um Paulo um pouco diferente. Você percebe um Paulo com o coração sangrando. Paulo, como dizem muitos estudiosos, ele não estava bem aqui. E ele fala isso em vários momentos da carta que ele não estava bem. No capítulo 2, por exemplo, ele diz que deixou de ir a Corinto, dizendo que o coração dele estava tristeza sobre tristeza. No capítulo 6 e 5 ele diz que escreveu uma carta dolorosa, chorosa. No capítulo 9 e 10 ele fala de como ele estava mal mesmo com a própria igreja. Então aqui você vê um Paulo diferente. Em Romanos você vê um Paulo teólogo. Em 2 Coríntios, o coração pastoral de Paulo, ele pulsa mais forte. Perdão, só que essa carta em 2 Coríntios, era difícil de entender o que aconteceu aqui. Porque a igreja de Corinto, de fato, foi uma igreja muito trabalhosa para a vida do apóstolo. Nós sabemos que existe o espinho na carne, e alguns até dizem que o espinho na carne de Paulo foi a própria igreja de 2 Coríntios, do tanto que essa igreja deu problema para ele. E eu quero, nesse primeiro momento com vocês, tentar reconstruir o que deixou o apóstolo Paulo tão ferido aqui. Eu quero reconstruir com vocês um pouco de toda a história que aconteceu e colocar para vocês algo que às vezes eu acho que fica um pouco abafado quando nós estamos estudando 2 Coríntios. Geralmente a tese é que Paulo está se defendendo aqui. É que Paulo está querendo mostrar para eles que ele é um apóstolo, que ele é um pastor. Só que eu não entendo que esse seja o foco de Paulo. Eu não entendo, na verdade, que Paulo passe tempo se defendendo. Nem acho que Paulo se preocupa com isso, na verdade. Mas se Paulo não quer se defender, qual é a ideia de Paulo aqui? Deixa eu reconstruir para você o que aconteceu. Bom, a gente sabe por 1 Coríntios que essa igreja, assim que Paulo a fundou, ela começou a ter vários problemas. Paulo, assim que funda 1 Coríntios, ele sai, a igreja começa a ter vários problemas morais e a gente encontra 10 problemas em 1 Coríntios. 10 problemas que Paulo precisa tratar naquela carta. Então, rapidamente, Paulo escreve a eles para tratar esses problemas. O que acontece é que algumas pessoas começaram a dizer o seguinte: por que Paulo não vem aqui resolver esse problema? Veja, Paulo enviou a carta de 1 Coríntios, mas ele poderia ter vindo aqui. Na verdade, ele deveria estar na igreja para resolver esses 10 problemas, mas cadê ele? Beleza, alguns desses problemas são resolvidos, a igreja começa a ter problemas novamente. E aí Paulo envia uma carta para resolver. Nós não temos essa carta. Nós temos só 2, provavelmente foram 4. Mas essa carta de uma segunda resolução entre 1 e 2 Coríntios nós não temos. E de novo começa a questão. Paulo envia uma carta e Paulo não vai diretamente. Mas ele envia uma carta. O que acontece é que muitas críticas começam a surgir ao apóstolo. E muitos inimigos de Paulo começam a sugerir algumas coisas dentro da igreja, como dizendo: cadê o pastor de vocês? Por que ele não está aqui?
Ele deveria estar aqui. Você percebe que ele é muito grosso pelas cartas, mas a presença dele é desprezível, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, que ficam dizendo que ele era muito ousado pelas cartas, mas presencialmente ele não tinha tanta coragem. Então essas críticas começaram a surgir. E Paulo fica sabendo dessas críticas. E aí acontece uma coisa que agrava tudo. Que aqui é onde eu quero que você preste atenção, o agravamento do problema. Paulo precisa fazer uma viagem. E essa viagem que ele precisa fazer é para Macedônia. O mapa da Ásia Menor é como se fosse assim. Então Paulo está em Éfeso, ele precisa vir para Macedônia. O caminho é Corinto. Tem que passar por Corinto. O que acontece é que quando ele está em Éfeso, que ele vai para Macedônia, a igreja de Corinto estava com muitos problemas e com muitas críticas a Paulo. Só que Paulo faz isso. De Éfeso ele passa pela Macedônia e não vai em Corinto. E aí a crítica aumenta por quê? Qual é a desculpa dele? Por que ele não vem para cá resolver o problema, já que ele poderia ter passado por aqui? E aqui você começa a encontrar um Paulo pastor com uma estratégia que ele teve que tomar. Paulo teve que tomar uma atitude. Eu não vou passar por aí. Aí ele diz no capítulo 2, eu não vou passar por aí, eu não passei por aí. A intenção de... Aí fica a pergunta, né? Então Paulo, me explique, por que você não passou por aqui? E por que ao invés de passar, tendo a oportunidade, você enviou uma carta? E a resposta de Paulo em 2 Coríntios vai ser o seguinte: eu enviei uma carta para que vocês amadurecessem. E aí fica a pergunta, peraí, então o que você quer, Paulo, com isso? A grande questão é que a igreja de Corinto, ela tinha se tornado uma igreja pastor dependente, ou líder dependente. Tudo era o pastor, tudo era liderança, e ela já não conseguia resolver os seus mínimos problemas. Eu vou dar um exemplo para você, durante o ministério, que eu vi muito. Pastor, fulano fez isso comigo. Pastor, isso e aquilo. Pastor, está sujo aqui. Pastor, está aberto ali. Pastor, fulano olhou para mim com cara feia. Pastor, e fica, tudo é o pastor, pastor dependente. Então a igreja de Corinto começou a achar o seguinte: olha, nossa igreja tem problema, chama Paulo. E eles começaram a se eximir da responsabilidade que a igreja tem de resolver os seus problemas. Então por que Paulo enviou a carta? Porque Paulo dizia: eu quero que vocês amadureçam. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês aprendam. A gente percebe em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz assim: expulsem no plural esse iníquo no meio de vocês. Quem é que tem que expulsar? A igreja como uma só voz, como liderança de Cristo, pela instrução do pastor. Mas a igreja tem que tomar essa atitude. E Paulo diz: vocês acham que tudo sou eu? Agora sou tudo eu? Então Paulo começou a observar isso na igreja de Corinto, e ele toma uma atitude, que essa é uma atitude, queridos, que é difícil de tomar. Que é o seguinte: ele envia uma carta para a igreja amadurecer, mas ele sabe que isso ia ter muitas consequências. Porque na medida que eu tomo uma atitude para a igreja amadurecer, sabendo que a igreja é imatura, eu vou ter que ouvir críticas, como do tipo: isso é desculpa para não vir aqui. Isso é desculpa para não resolver aqui. Isso é desculpa para alguma coisa ou outra e tal. Então Paulo, ele toma uma atitude perigosa, que é fazer com que a igreja amadureça, mas ele sabe que essa atitude de fazer a igreja amadurecer ia levar a críticas muito pesadas a ele. E realmente foi isso que aconteceu. As críticas aumentaram muito e começaram a chamar Paulo de várias coisas, como por exemplo, uma das críticas que Paulo fala que estavam fazendo a ele é: Paulo, te falta compromisso. A outra crítica é que ele tinha uma liderança fraca. Começaram a dizer que Paulo não falava bem, Paulo tinha uma retórica muito ruim. Começaram a dizer que Paulo ficava doente demais. Você fica muito doente, de onde é que um líder fica tão doente assim? É tanto que a igreja de Corinto começou a ter problemas com as fraquezas de Paulo. Porque para a igreja de Corinto um líder não tinha que ficar assim. Um líder é forte, líder é uma máquina, líder é isso, líder é aquilo. Então eles começaram a criar uma série de críticas a Paulo. Paulo tomou a atitude de enviar a carta para a igreja amadurecer, só que a resposta da igreja foi: na verdade você não quer que a gente amadureça, na verdade você quer prejudicar a gente, na verdade você não tem compromisso com a gente, na verdade... E aí Paulo começou a ouvir essas críticas.
Dentre umas críticas, das críticas mais pesadas que Paulo ouviu foi: você não tem vocação para ser quem você diz que é. Você não presta para ser pastor. Você não presta para ser líder. E o mais interessante é que quando Paulo escuta essas críticas, que aí então agora ele vai escrever 2 Coríntios para explicar por que ele enviou a carta, por que ele não foi, e respondendo um pouco dessas críticas, uma das coisas que Paulo deixa claro para eles é: realmente eu sou fraco, realmente eu sou isso aí que vocês estão dizendo mesmo. Eu não falo muito bem, eu admito. Eu fico doente demais, eu admito. E Paulo começa a admitir essas coisas. Só que Paulo começa a demonstrar um amor muito grande por essa igreja. Eu tenho para mim, eu não sei o que Paulo tinha com essa igreja, queridos, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque Coríntios foi a igreja que fez com que Paulo mais escrevesse. Paulo escreve 4 cartas, 2 das maiores dele, das 13. E você percebe que ele não desiste dessa igreja. Então vamos revisar aqui. O que aconteceu? A igreja de Corinto tinha problemas, mas a igreja começou a achar que todos os problemas da igreja tinham que ser resolvidos por Paulo. Paulo não era mais um facilitador, Paulo era agora o médico. Paulo tinha que fazer. Se ele não estivesse lá, nada andava. A igreja ficou essa dependente do homem, não mais de Cristo. E Paulo começa a perceber, essa igreja precisa amadurecer. Então o que Paulo faz? Ele envia uma carta dando instruções do que tinha que fazer para esperar que a igreja tomasse atitude. Só que a igreja reage errado isso. Em vez de reagir como Paulo quer que a gente amadureça, a igreja respondeu como? Paulo está abandonando a gente, Paulo não tem compromisso com a gente. Deixa eu colocar isso de uma forma prática para você. Eu lembro que nos meus ministérios de plantação de igreja e tudo, uma das coisas que eu mais escutava era o irmão chegar para mim e dizer assim: ó, pastor, fulano falou de mim. Aí na mesma hora eu dizia: quem falou de você? Fulano. Aí eu dizia: aquele lá? É, fulano. Vem cá. Fulano aqui está querendo resolver uma coisa contigo. Que é isso, pastor? Não é entre vocês dois? Resolva entre vocês dois. Mateus 18 diz assim: se você tem algo contra o seu irmão, o que tem que fazer? Vai ao pastor? Vai ao teu irmão, resolve lá, perdão. Vai os dois lá. Só que o que a gente faz? A gente precisa de intermediadores. Ok, às vezes a gente precisa do conselho de como fazer. Mas muitas vezes a gente não está atrás do conselho, a gente está atrás de quê? Alguém que resolva para a gente. E o ponto de Corinto não é que Paulo estava se eximindo de ser pastor. É que ele percebeu que os coríntios estavam querendo alguém que resolvesse para eles, não que aconselhasse eles, para que eles tomassem a responsabilidade deles. Então essa carta aqui ela é profundamente pastoral, porque você vê uma igreja que não aceita muito bem uma proposta de amadurecimento do pastor, e ao invés de receber, aumenta as suas críticas para com Paulo, e críticas muito pesadas. Paulo não desiste da igreja. Na verdade, Paulo diz várias vezes, né? Meu coração está dilatado por vocês, eu amo vocês. É uma coisa assim que é muito doida, porque Paulo, tu não presta. E Paulo, eu amo vocês. Paulo, você não serve para liderança. Eu vou aí, eu não espero. Eu vejo a hora de ir para aí, para poder estar com vocês. É um coração pastoral que realmente, para mim, sendo sincero com você, eu não entendo. Você pode dizer, parece com Cristo. Beleza, parece com Cristo. Mas quando eu olho para Paulo, eu olho assim, é inexplicável isso. E essa carta, portanto, nós temos algumas lições aqui. De como Paulo, no meio dessa crise tão pesada, tão tensa, como é que ele trata isso? A gente sabe que Paulo vai naquela igreja depois, muito tempo depois, Paulo decide, eu vou por aí, mas eu não vou por aí resolver problemas, capítulo 8 e 9. Eu vou para aí para ver a resolução deles, porque eu acredito que vocês já têm tomado a responsabilidade junto com os pastores locais e tenham resolvido. Então lá no final da carta, Paulo vai dizer, eu vou passar por aí, eu quero estar com vocês, mas eu não quero ser um tipo de líder que alimenta a imaturidade de vocês. Entenda, às vezes a gente pode ser um tipo de líder que a gente... Vamos pegar o exemplo dos pais. Como é que o pai faz geralmente com a criança? Ele quer que ela aprenda. Mas, meu filho, em vez de ele pegar algo para ela, assim, vai lá, pega você. Qual é a intenção do pai e da mãe para dizer assim, vai lá, pega você? É o quê? Vai lá você aprender. Eu posso fazer por você, mas eu quero que você aprenda. Então, às vezes, a gente pode ser um tipo de liderança que, em vez da gente dizer, apontar o caminho, a gente fica todo o tempo
alimentando a imaturidade e tirando a responsabilidade da pessoa de resolver e crescer. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, estou vendo tal problema na igreja, tal coisa, isso. Aí começou a falar vários problemas. E eu disse assim para ele: irmão, é o seguinte, faça o seguinte, resolva você isso aí. Você não está vendo tão bem o problema? Tô. Então vá lá, você é da nossa liderança, você está aqui, você já está faz muito tempo. Vá lá, resolva o problema você. E eu lembro que aquilo ali foi diferente para ele, porque ele pensou o seguinte, ele pensou que eu ia naquele momento chegar e dizer assim: meu Deus do céu, agora eu vou resolver. Não, eu disse para ele: vai lá, resolva você. Ele disse assim: mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou te aconselhar como fazer, mas eu quero que você resolva. E eu lembro que ele disse: eu não vou resolver. Aí eu disse para ele: então o que é que você quer comigo? Você veio aqui para reclamar ou para a gente conseguir resolver esse problema junto? O que eu quero dizer para você? Que muitas das coisas e reclamações, muitas vezes elas podem até ser pelo fato verídico. Está acontecendo um problema. Mas a motivação do coração, às vezes, não é procurar resolver a questão de forma madura. É só balbuciar cada vez mais a nossa imaturidade diante daquele problema. Nessa hora, a gente precisa fazer o quê? Não é resolver pelos outros. É trazer esse outro que fica só falando dos problemas e dizer assim: vamos resolver junto, vem junto, porque eu quero que você amadureça. Se você identificou, vem junto resolver comigo, que eu quero que você cresça. Então, queridos, aqui, 2 Coríntios, eu diria para você que seria isso. É um Paulo que acredita que a igreja precisa crescer. E uma igreja precisa amadurecer. E quais são as lições e como é que Paulo enfrenta isso? A primeira, veja no capítulo 1, que é como Paulo inicia a carta, né? No versículo 3, a partir do versículo 3, Paulo repete uma palavra várias vezes. E Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus, aí a primeira palavra que ele cita é de toda consolação, ou algumas traduções têm encorajamento. Verso 4, que nos encoraja de novo, ele fala, em todas as nossas tribulações, para que aí ele fala de novo, com a consolação que recebemos de Deus, passamos a consolar os que estão passando por tribulação, pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Aí ele continua: se somos atribulados é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Perceba que Paulo repete várias vezes a palavra consolação. Ele repete várias vezes a palavra encorajamento. E a pergunta é: você tem um problema acontecendo, uma igreja que não está entendendo Paulo, e aí a pergunta é: como é que Paulo inicia uma carta diante disso? Paulo começa repetindo várias vezes a palavra encorajamento, ou a palavra consolação. E o que Paulo quer aqui? O que Paulo quer aqui é uma espécie de hierarquia do que está acontecendo. Que é a seguinte, ele diz: quando eu sofro, Deus me encoraja. E quando Deus me encoraja, eu encorajo vocês. Quando vocês sofrem, Deus encoraja vocês. Vocês me encorajam. E eu encorajo a outros. Olha o que está acontecendo, uma espécie de ciclo de encorajamento aqui. Paulo está dizendo assim: eu sofro, eu sou consolado, com essa consolação eu consolo vocês, no sofrimento de vocês, vocês consolam aos outros. E o que é isso? O que está acontecendo? Eu diria para vocês que Paulo está nos ensinando a seguinte coisa diante de toda essa crise. Eu dou graças a Deus porque Deus me deu, diante de uma crise tão pesada como essa, amigos de encorajamento. A ideia de Paulo é: eu não consigo sozinho resolver isso. Eu preciso da igreja, eu preciso de vocês. A igreja estava dando problema, mas Paulo diz: para a gente resolver isso que está acontecendo, a gente vai precisar de encorajamento mútuo. Eu sofro, Deus me encoraja. Com esse encorajamento, eu encorajo vocês. Com o encorajamento de vocês, vocês me encorajam. No meio das crises, uma das coisas que a gente precisa admitir imediatamente é que a gente não consegue sozinho. E Deus vai nos dar amigos de encorajamento. A NVI traduz como consolação, eu prefiro encorajamento, porque eu acredito que existe uma diferença.
Para mim, a consolação ela é mais passiva. Deus me consola. Ou, deixa eu colocar assim, imagina que alguém está sofrendo e você vai consolar aquela pessoa dizendo, vai passar. Você não está pedindo para a pessoa fazer nada. Você está simplesmente dizendo, vai ficar tudo bem, Deus vai cuidar de você e tal. Isso é consolação. Para mim, encorajamento é diferente. Encorajamento é quando você impulsiona a pessoa a andar. A palavra encorajamento em Hebreus é muito legal, porque é como se fosse colocando argamassa nos joelhos de alguém. Quando você encoraja alguém, seria você não só dizendo vai passar, mas vamos andar juntos. Eu te levo se for preciso. Eu te carrego se for preciso. Então a ideia de Paulo é, quando eu sofro, Deus é que não me faz parar. Só que esse encorajamento de Deus faz com que eu faça o quê? Também empurre vocês para que vocês não parem. Para que vocês continuem. Então, no meio da maior crise de Paulo, Deus deu para Paulo amigos que o encorajam. Então, deixa eu dizer para a liderança aqui, não dá sozinho. Não dá. Para tratar problemas de comunidade, a gente precisa estar todo o tempo numa espécie de simbiose de encorajamento. Tem um livro chamado Peregrino, de John Bunyan. Esse livro para mim é muito precioso, eu leio ele todos os anos, desde os meus 12 anos de idade. E nesse livro, nós temos uma espécie de metáfora, de história acontecendo. E você tem ali o que eles chamam de cristão. O cristão se converte e ele agora começa uma jornada para a cidade maravilhosa. E o que é interessante é que no meio do caminho, o cristão vai se encontrando com vários amigos. E o último amigo que ele encontra se chama a esperança. E aí ele começa a conversar com a esperança, e conversando com a esperança. E quando eles começam a ver a cidade, antes de chegar na cidade, tem um grande rio. Que o John Bunyan, que é o escritor, pensou muito bem isso. Que é o rio da morte. Naquela hora, quando o cristão olha a cidade, ele diz, eu vou lá agora. E o esperança diz assim, eu vou com você. Não vai sozinho, a gente vai junto. Só que no meio do caminho, o cristão começa a afundar. E ele começa a se desesperar. Se desesperar. E a esperança diz, o cara que está do lado dele, eu não vou te deixar aqui não. A gente vai junto. Eu achei interessante porque John Bunyan não colocou a esperança como um sentimento, ele colocou como uma pessoa. Porque é isso que Deus faz. Às vezes Deus não... A esperança que Deus nos dá veio através de alguém. O alguém é como se ele estivesse sendo a expressão da esperança que Deus quer que você veja. É um amigo de encorajamento, é dizendo assim, eu estou com você. Você vai sim, porque eu estou aqui, a gente vai junto, a gente vai se levando junto. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu quero iniciar essa carta dizendo uma coisa para vocês. Eu não estou aqui para ser o super-herói da situação. Eu não estou aqui tentando resolver a situação sozinho. Eu estou aqui para eu e vocês, a gente se encorajar, para que isso tudo se harmonize novamente. Então nunca esqueça disso, não se coloque como o herói da situação, não existe isso. A gente precisa entender que a igreja é a igreja, são pessoas. E a gente precisa estar nessa igreja numa espécie de comprometidos com encorajamento mútuo. Eu não quero simplesmente passar na tua cara os teus problemas. Eu não quero simplesmente apontar que tem uma coisa errada. Eu não quero simplesmente dizer para você que você é isso, aquilo. Eu não estou aqui simplesmente para dizer você é o pecador. Eu estou aqui para o teu lado, a gente se encorajar e a gente andar juntos. Então, é muito interessante como Paulo inicia essa carta. Como você pode estar dizendo, eu não estou aqui para ficar passando pecado de ninguém, problema de ninguém na cara, não. Eu estou aqui para a gente andar juntos nisso. Amigos de encorajamento. Deus nos dá amigos de encorajamento. Aí deixa eu tocar só um pontinho aqui. Olha o que Paulo diz, ó. Paulo diz assim, quando eu sofro, Deus me encoraja. Só que esse encorajamento que eu recebi é para vocês. Olha a ideia de Paulo. Quando eu sofro, alguns dos meus sofrimentos nem são para mim. Olha que interessante. Às vezes eu sofro para ser encorajado por Deus, para encorajar vocês. Então, às vezes, Deus vai nos dar, eu não sei se isso é uma boa notícia para você, mas Deus às vezes vai te dar sofrimento, que não é para algum sentido dizer assim, isso tudo é para mim agora para me colocar no palco, para me fazer.
Não, talvez seja para que através daquele sofrimento outra pessoa se encontre no caminho, continue a continuar. Eu sempre tive muitos problemas na minha vida, em termos de doenças da mente mesmo. Depressão e muitas coisas desde a minha adolescência. E eu lembro que durante todo o meu ministério eu encontrei muitas pessoas assim. E quando eu ouvia alguém dizendo alguma coisa sobre a sua alma, sobre o seu coração, a minha ideia seria, sempre eu sentia como se fosse assim, me parece que eu sei o que você está passando. E às vezes no ministério eu dava graças a Deus por ter passado por algumas coisas, porque eu ouvia diferente aquilo ali. Eu disse assim, eu dizia, pastor, às vezes acho que eu estou com preguiça, às vezes as pessoas acham que eu estou com isso, às vezes as pessoas... Eu dizia, eu sei o que as pessoas acham, eu já ouvi muito isso. É como se aquilo que Deus permitiu que eu passasse, ou a outra pessoa passasse, fosse um meio para encorajar outra pessoa. Ou seja, não é que o teu sofrimento é sobre você, até o sofrimento cristão é sobre a comunidade. Deus vai te abençoar, Deus vai te encher disso, mas o alvo de Deus quando você for consolado por Deus, esse encorajamento que você recebeu vai servir para você encorajar, carregar outras pessoas também. Vamos agora para a segunda lição. Na nossa segunda lição, a primeira então é amigos de encorajamento. Foi isso que eu aprendi com Paulo aqui. A segunda está no verso 7. E eu acho que a Ara traduziu isso melhor, mas eu vou aqui pela NVI. No verso 7 diz assim, e a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. O meu ponto é o verso 7, o início. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. O que significa isso? Não é fácil traduzir esse termo todo aqui. Eu reconheço que a NVI deve ter a 11 aqui é do professor Luiz Saião, e há esse reconhecimento de que é difícil o 7. Mas a ideia aqui é a seguinte, quando ele diz, e a nossa esperança com relação a vocês está firme, é simplesmente isso. E eu espero que a nossa comunhão continue. É só isso. Eu espero que essa comunhão de encorajamento mútuo continue. Você diz, tá, mas o que significa isso? Significa o seguinte, Paulo está sendo criticado de uma maneira muito forte. Os coríntios não estão gostando de Paulo. Nessa hora, Paulo diz o seguinte, eu não quero simplesmente mostrar para vocês que eu estou certo. O que eu quero é que a nossa comunhão continue. De novo, eu não quero simplesmente argumentar que eu sou certo e vocês estão errados. A minha intenção é que a nossa comunhão continue. O que eu aprendo com Paulo? Nossa segunda lição aqui é a seguinte, muitas vezes quando a gente está engajado em conflitos, a gente não percebe, mas o que a gente quer é mostrar que a gente está certo. Aí você diz, mas isso não é lógico? Tá, mas às vezes essa ideia é de que eu quero mostrar tanto que o outro está certo, que a forma que eu falo, que eu me expresso, é como se fosse para matar o outro, para destruir o outro, e não para restaurar uma relação destruída. Então a ideia de Paulo é, eu não estou aqui para passar pecado na cara de ninguém. A minha intenção, Coríntios, é que a gente continue nessa comunhão. A minha intenção não é te destruir com os meus argumentos. Já viu uma pessoa que ela está numa confusão, aí ela fala uma coisa e a outra fica calada, aí ela diz assim, mostrei que eu estou certo, eu ganhei essa confusão, eu ganhei essa discussão. Agora sim, tanto que o outro ficou calado. Na cabeça dessa pessoa não importa se a outra pessoa ficou ferida, com palavras mal faladas, não importa se o relacionamento foi quebrado, foi danificado, não importa. O que importa para ela? Que ela está certa. Então Paulo quer deixar claro para os coríntios assim, a minha intenção não é vir aqui e dizer assim, eu sou certo, vocês errados e pronto. A minha intenção é que no meio desse conflito a gente saia bem, a gente continue bem. Então, querido, às vezes, e aí vem muito da sabedoria. Eu não tenho que mostrar a verdade, mas peraí. Provérbios define sabedoria, eu gosto muito da definição de provérbios de sabedoria, porque para o autor de provérbios, e aí isso reverbera em Tiago também,
Sabedoria é fazer a coisa certa, no momento certo, da forma certa, com a intensidade emocional correta. De novo, sabedoria é fazer a coisa certa, no momento certo, da forma certa, com a intensidade emocional correta. Isso é sabedoria. Não é só falar a coisa certa, é ser no momento certo. Não é só no momento certo, é da forma certa. Não é só da forma certa, é com a intensidade emocional correta. Porque às vezes, eu dizia isso muito para os meus liderandos e tal, eu dizia o seguinte: às vezes, se eu falar brando com você, eu não vou estar com a intensidade emocional correta desse momento. Ah, pastor, parece que você agora está muito incisivo. E eu dizia, é porque eu preciso estar assim. É a intensidade emocional correta desse momento. Só que em outro momento, há uma diferente. Por quê? Porque é um outro momento e aquele outro momento exige uma intensidade emocional diferente. Então, para Provérbios, é por isso que Provérbios diz assim: o pai que corrige o seu filho fala forte, a tradução seria, fala forte como um touro, fala forte de alguma forma. Aí, em outro momento, assim, a mesma coisa, o pai que quer corrigir o seu filho fala brando. Aí você, eu tenho que falar brando ou tenho que falar forte? É porque ele está dizendo, depende da situação. Então, quando você está numa discussão, não é sobre falar a coisa simplesmente certa, verdadeira. Para Paulo isso vai além. Quem na verdade deseja a restauração da comunhão e não simplesmente mostrar que está certo, vai falar da forma correta, com a intensidade emocional correta, da maneira correta, no momento correto. Porque a ideia dele é porque ele ama a relação. Ele não ama simplesmente mostrar que está certo. Porque se o foco for mostrar que está certo, o tempo não importa, a forma não importa, a intensidade emocional não importa. O que importa é só você mostrar que está certo. Mas para Paulo isso é estranho. Paulo quer deixar claro: eu quero resolver o conflito, eu não quero colocar para debaixo do tapete. Mas eu quero fazer isso visando que a gente continue junto. Visando que a nossa relação de encorajamento continue. E deixa eu dizer uma coisa para você. É difícil, né, fazer isso? Pois é. Próxima lição. Na próxima lição, eu quero que você veja o verso 12 agora. A gente pode começar, na verdade, do verso 8 até. Paulo diz o seguinte, capítulo 1. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Vamos focar aqui agora nessa terceira lição. A primeira seria da consolação, amigos de encorajamento. A segunda, essa ideia de ter a intenção de resolver o conflito e preservar a comunhão, e não só mostrar que está correto. Mas uma terceira lição que eu aprendo de Paulo aqui é a seguinte. Paulo diz, galera, é o seguinte, eu ia morrendo, tá? E foi uma loucura, porque eu pensei que ia morrer. Só que aí eu percebi que Deus, Ele livra as pessoas da morte. Deus me livrou e Deus isso. Você percebe que Paulo, no meio de uma situação corriqueira, ele começa a interpretar aquilo de acordo com o propósito de Deus. Essa terceira lição, já eu explico mais, é a seguinte. Paulo interpretava tudo de forma teológica. Se acontecesse algo com ele, ele dizia, Deus está me provando. Ele não só dizia, eu ia morrendo, ele dizia assim, isso é estratégia de Deus. Ele interpretava tudo de forma teológica. Um exemplo, o sol nasceu hoje. Paulo olharia para isso e diria, Deus fez o sol nascer hoje, né? Paulo olharia para uma situação acontecendo e ele não simplesmente descreveria a mera situação, ele descreveria aquilo do ponto de vista de Deus. Ele tinha uma interpretação teológica de tudo. Deus estava me provando para que eu me colocasse a minha confiança nele. Não é um mero acontecimento da minha vida. Existe uma interpretação teológica das coisas. Deixa eu colocar isso dessa forma. Na verdade, você nunca apenas observa as coisas. Você sempre está interpretando as coisas. Um exemplo disso, por exemplo, é a própria diferença entre o crente e o ateu.
Quando o crente e o ateu estão olhando para o mesmo céu, um vai dizer, é o Big Bang, o outro vai dizer, foi Deus que criou. Eles estão olhando para a mesma situação, mas eles interpretam de forma diferente. Ou seja, nós estamos sempre interpretando as coisas. Eu diria de forma mais profunda para você, você está sempre pregando para você algum tipo de evangelho. Sempre. Todas as manhãs você acorda e prega algum tipo de evangelho. Não é que se você prega ou não, você está sempre pregando alguma coisa. Quando você acorda que você diz, hoje o dia vai ser uma desgraça total. Isso é uma pregação que você está fazendo para você. Não é simplesmente palavra positiva, não é isso que eu quero dizer. A ideia é que você está sempre pregando alguma coisa para você. Inclusive, você é o pregador que mais te influencia, tá? Até porque a boca mais próxima da tua orelha, na maioria das vezes, é a sua, né? Então você está sempre pregando e você influencia. Você é o pregador que mais te influencia. Você está sempre pregando alguma coisa. Quando alguma coisa acontece com você que você vai interpretar aquilo que aconteceu, você está interpretando de uma forma. E Paulo dizia, eu vou interpretar do ponto de vista de Deus isso aqui. Eu quero ver isso aqui, não como a falta de algo, mas como Deus preparando o caminho para que eu me encontre com Ele através de uma provação. Eu não vou ver isso simplesmente como uma tragédia. Eu vou dizer, Deus está cuidando de mim no meio desse momento difícil. Para Paulo, portanto, tudo o que acontecia na vida dele, ele interpretava do ponto de vista teológico. Deus está fazendo algo, Deus está fazendo isso, Deus vai fazer aquilo. Não era simplesmente a mera observação do fato. Então nunca esqueça disso. Paulo tinha uma interpretação teológica de tudo. Tudo que acontece na nossa vida, a gente vai ver com algum óculos, a gente vai interpretar de alguma forma. E a questão é, como você tem interpretado a tua vida? Como você tem analisado as coisas que acontecem com você, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? Se é do ponto de vista da palavra de Deus ou do ponto de vista de outra coisa, de outros evangelhos. Vamos para a quarta lição. Na quarta lição, quero que você veja o capítulo 4 comigo. Um capítulo muito precioso. A primeira, portanto, Paulo encontrou instrumentos de encorajamento. Segunda lição, ele tinha uma intenção de restaurar a relação com os coríntios e não simplesmente mostrar que estava certo. A terceira, ele interpretava tudo o que acontecia com ele como Deus fazendo algo na vida dele. E quarta, agora, veja comigo o capítulo 4, e começando do verso 7, por exemplo. Paulo diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Agora veja o capítulo 5. No capítulo 5, Paulo diz, versículo 1. Sabemos que se for destruída, e eu vou traduzir assim, tá? A nossa tenda, a NVI traduz como temporária habitação terrena. A NVI usa 3 palavras para descrever uma no grego, né? Temporária habitação terrena no grego é uma tenda. Ou seja, Paulo se chama de vaso de barro, Paulo se chama de tenda. E a ideia que eu quero colocar aqui é que durante toda a carta, Paulo nunca esquece a sua identidade de fraqueza. Ele é o vaso de barro. Ele não é o herói da igreja de Corinto, ele é um vaso de barro. Ele não é aquele que vai resolver os problemas, é o evangelho que vai. Ele é apenas o instrumento daquele, ele é vaso de barro. Então Paulo nunca tem uma amnésia da sua identidade. No capítulo 12, quando ele vai descrever o espinho da carne, ele diz claramente, eu sou fraco mesmo. Galera, se vocês querem um líder que não cansa, que não sofre, que não chora, que não soa, não sou eu. Não existe isso. Eu sou um vaso de barro. O grande problema, muitas vezes, do coração de um líder, de um pastor, que pode vir no coração dele, é a síndrome do super-herói. É a síndrome de começar a se achar muito mais do que ele é. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus cedo ou mais tarde vai nos quebrar. Inclusive, Deus costuma fazer algo extraordinário através de pessoas improváveis, mas antes de fazer isso, ele espedaça essa pessoa todinha assim. Para que ele saiba que o poder não vem dele, mas que tudo provém de Deus. Só que antes, ele precisa quebrar para a pessoa deixar claro quem é o vaso e quem é o tesouro.
Em alguns momentos da nossa vida, a gente começa a misturar. A gente pensa que a gente é o tesouro. E a gente começa a achar que a gente nunca vai cansar. A gente começa a achar que a gente nunca vai chorar. A gente começa a achar que... Então Paulo quer deixar claro para a igreja de Corinto de que ele é fraco, de que ele é um vaso de barro e de que ele é uma tenda. Qual é a grande característica da tenda? Naquele tempo, e Paulo, fazedor de tendas, conhecia muito bem o que era uma tenda. A tenda, se passar muito tempo do sol, ela se acaba, né? Com o tempo a gente percebe, ela se acaba. A tenda, no capítulo 5, eu vou falar disso hoje à noite, é o corpo. Paulo está dizendo, o meu corpo, ele é uma tenda, ele vai acabar. Não tem o que fazer. Tá? Você pode fazer vários procedimentos cirúrgicos. Não. O tempo ele não para. Né? Ele vai continuar, ele vai chegar. E Paulo vai dizer, eu sou uma tenda, eu sofro, eu canso. Eu não esqueço quem eu sou. Eu não sou o super-herói de vocês, Coríntios. Não sou eu que vou resolver a vida de vocês, é o Evangelho. Eu sou um instrumento para isso. Então nunca esqueça, querido, quando você acha que se torna a solução e não o instrumento, aí você vai, nessa tua síndrome de super-herói, você vai se decepcionar. Eu entendo para mim, aqui é uma opinião minha, que sobre Moisés, por que Moisés não entrou na terra prometida? A gente sabe que ele não entrou depois do episódio que ele bateu numa pedra para sair água. E alguns dizem, é porque Moisés se irou. Aí Deus olhou aquilo e disse assim, olha, você se irou, agora você não vai entrar mais não. Só que eu entendo, se você pegar aquela narrativa ali e ver ela com calma, você vai ver um problema ali que está nos próximos versículos, que é a seguinte. Deus diz o seguinte para Moisés. Moisés, você se irou por sua causa. Opa, o que está acontecendo aqui? Por sua causa, não foi pela minha. É como se Moisés tivesse batido na pedra, achando que o povo estava contra ele e o povo estava contra o projeto dele de entrar na terra. Moisés começou a achar que entrar na terra era sobre o projeto de liderança dele. E Deus disse assim, opa, esse cara está achando que é ele o ponto aqui. Então eu não vou deixar ele entrar na terra. Por quê? Para salvar Moisés. Lembra o espinho na carne de Paulo, que é para ele não se exaltar? O de Moisés, o espinho na carne de Moisés foi não entrar na terra para não se exaltar. Para não entrar lá na terra e dizer, eu coloquei o povo aqui dentro. Aí Deus diz assim, pois é, por isso você não vai levar ele mais. Porque quando a gente começa a achar que é a gente que é o salvador do povo, aí Deus vai ter que tratar o nosso coração direitinho. Aí é nessa hora que Deus vai ter que olhar para você e dizer assim, pois eu vou ter que mostrar para você que você não é o salvador do meu povo. De que o plano da terra é meu. De que o povo quando peca não é sobre você, é sobre mim. De que a santidade que está sendo pisada quando o povo quebra, não é porque o povo está te impedindo dos teus planos, é porque o povo está impedindo dos meus planos. Então quando a gente confunde achando que a gente é o super-herói, aí Deus vai ter que nos quebrar direitinho. Eu passei por isso 2 anos atrás. E até hoje eu estou tentando me recuperar. É quando Deus vai dizendo assim, baixa a bola aí, queridão. Baixa a bola aí. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não preciso de você. Trabalhar para Deus é ter que ter isso muito claro. Deus não precisa de você. Eu cresci em minha infância ouvindo 2 grandes homens que infelizmente hoje não são mais. Um até, graças a Deus, se arrependeu, o outro, que era da televisão, né? O Caio Fábio, e o outro era Jim Swaggart, que era dessa geração dos anos 90, cresceu. Eu lembro que na televisão você ligava e você via lá as pregações do Jim Swaggart. Na TV Manchete, uma dublagem terrível, mas ele estava lá. E o Jim Swaggart, ele pregava um sermão no domingo, esse sermão ele ia para todas as nações serem pregadas por vários outros pastores o mesmo sermão. Eu lembro que teve uma vez que ele veio no Brasil, que ele encheu vários estádios ali no Allianz Parque do Palmeiras ali, de São Paulo. Ele encheu vários estádios, pessoas ficavam fora e terminava o culto, entrava mais e enchia de novo. Aí enchia de novo, aí enchia de novo. Era o Jim Swaggart. E eu lembro que teve uma vez que meu pai chegou muito mal, meu pai pastor, meu avô pastor, meu bisavô pastor, mas meu pai chegou muito mal e disse assim, conversando com minha mãe, você viu o que aconteceu com ele? Aí
eu lembro que ele veio com uma fita cassete e colocou lá, e estava o Jimmy Swaggart confessando um pecado. Ele tinha, em uma dessas viagens, ele tinha cometido adultério, e estava cometendo adultério já há algum tempo. E ele disse o seguinte, ele começa a explicação dele dizendo, teve um dia que antes de subir do púlpito, eu disse para os meus liderandos que eles não se preocupassem, que Deus precisava de mim. E ele, quando subiu naquele púlpito, ele diz naquele estágio, ele disse no coração dele várias vezes, eu entendi, Deus, o Senhor precisa de mim. Antes dele confessar o pecado do adultério, ele quis deixar claro o pecado do orgulho. Deus não precisa de você. Entenda o que eu quero dizer? Deus não precisa de você. Você não é sobre você. E eu lembro que o Jimmy Swaggart chorava e dizia assim, eu quero pedir perdão aos missionários. Eu nunca esqueço dessa frase, porque isso me tocou muito. Ele disse, eu quero pedir perdão aos missionários, porque eu tornei o trabalho deles mais difícil. Porque agora, quando eles forem pregar o evangelho, eles vão dizer, esse é o evangelho do pastor Jimmy Swaggart, que adulterou. E eu lembro que ele pedindo perdão disso assim. E aquilo foi um escândalo, que era um pastor de referência mundial. Foi uma queda terrível. Então nunca esqueça disso. Paulo ele sempre deixou claro na mente dele para os coríntios. Coríntios, vocês estão esperando de mim o que eu não posso dar para vocês. Vocês estão esperando que eu seja um tipo de líder que eu não posso ser para vocês. Porque vocês estão pedindo de mim para que eu seja um Cristo para vocês. E eu não sou o Cristo de vocês. Eu sou fraco, eu vou cansar, mas a obra não para, porque eu sou um instrumento. Eu sou o vaso de barro. Eu sou a tenda. E aí que foi assim que Deus decidiu operar no mundo, por homens fracos. Por quê? Para que deixe claro de quem é o poder, de onde vem e quem tem que ser glorificado. Então, mas Paulo era um problema para a igreja, as tuas fraquezas não é um problema para a missão de Deus. Inclusive, Deus só escolhe fracos no final das contas. E é estranho, porque Paulo diz que eu sou tesouro em vaso de barro. Gente, quem é que guardava tesouro num vaso de barro? Isso não existe no mundo antigo. Paulo está dizendo, olha que coisa absurda. O que ele está dizendo? É absurdo. E é assim que Deus trabalha com absurdos. Por muitas vezes eu olhei e olhava assim, Senhor, que absurdo. Meu Deus do céu. Então, se você se acha um absurdo, você é um absurdo de Deus. E Deus usa os absurdos mesmo. É para que a obra fique mais inexplicável mesmo, sabe? Então, Paulo, ele nunca esqueceu, ele não tinha amnésia da sua identidade. Nunca esqueça quem você é e quem eu sou. Você é um fraco. Você vai cansar. Você às vezes vai chorar. Mas isso não significa que você não foi escolhido por Deus. Vou colocar assim, para você nunca esquecer. Sua fraqueza não é um impedimento para a obra de Deus. Ela é um fator vital para a obra de Deus. Vamos para a nossa próxima lição, que eu acho que eu já estou passando. Último. Quinta lição. Vamos voltar para o capítulo 1 rapidamente. Eu quero olhar de novo com vocês o versículo 8 de novo, agora com atenção. Preste bastante atenção a uma coisa que Paulo aqui quer fazer. Eu vou ler de novo, com paciência e com calma, a nossa última. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Agora atenção, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando. Guarda essa informação. Vamos para o capítulo 4 de novo agora. No capítulo 4, de novo no verso 7, diz o seguinte: temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Preste atenção no mas. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer, para que a vida de Jesus também se revele. Agora atenção.
Quando Paulo vai dizer o que aconteceu, ele vai dizer assim: a gente quase morreu, mas Deus nos livrou, porque ele ressuscita. Aí aqui, olha o movimento que Paulo fala: destruídos, mas não abatidos. Veja o movimento: morte, ressurreição. Nós quase morremos, morte, mas Deus nos livrou, ressurreição. Aí ele diz: somos perseguidos, morte, mas não abandonados, ressurreição. Abatidos, morte, mas não destruídos, ressurreição. O que é isso, professor? É porque Paulo moldou a vida dele de acordo com o seu mestre. Paulo sabe que ia passar momentos de morte, mas de livramentos, ressurreição. Paulo está dizendo: a minha vida é igual a do meu mestre, eu não espero diferente. Eu não espero, como dizia Charles Spurgeon, passar com sapatinhos de cristal pelo mundo em que meu mestre passou com a coroa de espinhos. A ideia dele é: eu vou passar por mortes, mas eu creio no Deus que ressuscita os mortos, ele vai continuar me livrando. O que eu quero que você aprenda é que Paulo olhou para a vida dele de acordo com a vida do seu mestre. Não era anormal Paulo sofrer. Paulo vai dizer: meu mestre sofreu, é normal. Ah, eu sofri agora um livramento de Deus. Também é normal. Ele ressuscita os mortos. Ele tem dessa de quase morte e ressurreição. Querido, nossas vidas, a nossa vida é tão ligada a Cristo, tão ligada, que nós somos chamados a moldar a nossa vida de acordo com o nosso mestre. Sofrimento, glória. Pastor, eu estou passando por muitos problemas. Pastor, o sofrimento bateu na porta. Eu vou dizer para você: essa é a oportunidade de você se identificar como nunca com o seu mestre. Porque o seu mestre também teve os seus Getsêmanes. E agora você está se identificando como nunca com ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se nesse teu vale você chegar a morrer, não tem problema. Porque o teu mestre também morreu. Mas como a tua vida está tão ligada a dele, o resultado é que você vai ressuscitar com ele. Então a ideia de Paulo é: Coríntios, eu quase ia morrer, não acredita? Mas eu não tenho esperança da minha própria vida mesmo. Eu sei que está nas mãos dele. Então a nossa vida, as experiências da vida de um cristão, ela vai ser assim mesmo: morte e ressurreição. Sofrimento, provisão. Sofrimento. E por que isso é legal, pastor? Porque isso é igual à vida do teu mestre, você está igual a ele. E eu experimentei isso na minha vida. Há 2 anos, quando eu tive que parar de pastorear igrejas locais, por conta de problemas na minha mente, por conta que meu coração não aguentou mesmo, e eu tive que chegar para a minha igreja e não só parar, mas dizer: eu não consigo mais. Eu já vinha sofrendo de uma depressão muito forte há 6 anos, 5 anos, já estava no ministério há 10. E naquele momento eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu já não consigo mais. Talvez esse seja o final assim da minha vida e tudo, foi um momento de complicado. E nos meus piores momentos, foi onde eu me senti, não que seja uma regra, mas eu me senti mais próximo de Cristo, assim. É como se Jesus tivesse dito assim: você se parece comigo não é porque você é pastor, é porque você é o meu filho. Não é sobre você estar lá, não é sobre você estar fazendo uma coisa para mim. Não é sobre isso não. Se você parou, você está comigo, eu vou cuidar de você. Não vou te descartar porque você não está mais fazendo isso. Porque no final das contas, eu te amo como filho. E parece que foi isso que Paulo entendeu. Eu estou me identificado com Cristo, não é porque os coríntios têm minha autoestima ou não. Não é porque eles vão me abandonar ou não. É porque Cristo me ligou a Ele. Eu estou ligado a Cristo. E nada pode me tirar das suas mãos. Então a primeira lição é amigos de encorajamento. Entrar numa resolução de conflitos para restaurar a relação. Ter uma interpretação teológica de tudo. Não ter uma amnésia da sua identidade. E por último, moldou a sua vida na dinâmica do seu Senhor. Morte e ressurreição. Deixa eu terminar dizendo uma coisa para você. Nunca esqueça disso. A nossa maior consolação é de que Cristo nos ligou a nossa vida a dele. Em tudo. Se a gente sofre é porque nós estamos ligados aos sofrimentos dele. Por isso que Paulo diz: assim como Cristo sofreu, vocês também sofrerão. Ou os sofrimentos de Cristo transbordam sobre mim.
Então Paulo nunca via as suas dores como simples dores. Ele via, é uma oportunidade de eu me identificar com o meu Cristo. Nós estamos ligados a Ele. E eu lembro, eu já falei isso, acho, não sei em que momento, mas existe uma história, antigamente os puritanos, eles, quando alguém da igreja estava partindo para o Senhor, eles gostavam de ir na casa dessa pessoa, investigar um pouco o coração dela, para saber como é que ela estava com Deus. E um pastor puritano chegou para uma irmã da igreja que estava partindo para o Senhor, e de uma maneira muito doce perguntou a ela: como é que você sabe que no último momento você não vai se escorregar pelas mãos de Jesus? Como é que você sabe que no último momento, aquele momento onde Deus estiver te levando, você não vai acabar escorregando entre os seus dedos? Aí aquela senhora olhou para ele, riu e disse o seguinte: ah, meu Senhor, eu sei que eu não vou escorregar porque das suas mãos, entre os seus dedos, porque eu sou um dos seus dedos. Eu faço parte dele. Eu estou nele e ele está em mim. Então nunca esqueça, Paulo conseguiu passar por essa pressão toda aqui porque ele sabia que ele estava profundamente ligado a Cristo. E é nessa comunhão com Cristo que a gente consegue passar pelas pressões insuportáveis da vida. Vamos orar.